eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 37, O Grande Conflito, capítulos 22 a 24. Nos últimos dias, o caos e a crueldade humana aumentarão de maneira nunca vista. Muitos se questionarão, será mesmo que Deus virá com poder e grande glória? Tu, porém, não se esqueça que, assim como na parábola das 10 virgens, precisamos ser prudentes e aguardar o noivo que está perto de chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast Tu, Porém. Então seja você muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a nossa diretora do Ministério de Publicações aqui para a nossa igreja da Parada 15. E é ela, a Regi. Seja bem-vinda, Regi. Muito obrigada, Paulinha. É um privilégio estar aqui com vocês para estudar esse livro que ele é tão importante para a Igreja Adventista, que é O Grande Conflito. E estou muito feliz aqui de também estar com meu amigo Lucas, que é nosso diretor de jovens aqui da Igreja de Parada 15 de Novembro. Lucas, é uma satisfação estar aqui com você, viu? Obrigado, viu, Regi? É um prazer estar aqui no podcast de novo, né? A gente já tem uma certa história aqui com o podcast, né? A gente acabou gravando vários livros aí, né? Teve o Projeto Sunlight, eu confesso que foi o que eu mais gostei. E agora estamos aqui de novo pro Grande Conflito, né? E é isso aí, eu tô aqui também com um grande amigo meu lá da igreja de São Carlos, é ancião de lá, o André. E aí, Andrezão, você tá bem? Tô bem, Lucas. Quero agradecer a vocês pelo convite, é um prazer, é um privilégio estar aqui. Já acompanhei alguns podcasts que foram feitos, já conversei com o Paulo, um amigo meu também que esteve aqui recentemente com vocês, ele falou super bem e hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês, de poder participar. Tá? Quero agradecer a Paulinha é a diretora dos aventureiros aqui da igreja, a diretora do podcast, né, que junto com o Eric, o Renan e outros amigos tem desenvolvido esse trabalho tão fantástico, tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, Paulinha. Amém, irmão. Obrigada. Então vamos lá, gente. Vamos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os capítulos 22, 23 e 24 do livro do ano, né, do Grande Conflito. E para você que chegou até a nós através do QR Code dos livros, seja muito bem-vindo. Que a nossa conversa aqui possa te edificar e possa te ajudar, né, a entender esse livro que não é lá muito fácil, né? No capítulo 22, pra gente começar, a Ellen White vai falar do cumprimento da profecia, né, das 2.300 tardes e manhãs, que eles marcam uma data, primeiramente, né, para a volta de Jesus. Jesus não volta, e aí eles estudam de novo, marcam uma outra data, e de novo Jesus não volta. E aí, gente, o que vocês têm para comentar sobre esse capítulo? Se me permitem, a primeira data que foi marcada foi no dia 21 de março de 1843. E eles acreditavam que a terra era o santuário. E estudando o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, Guilherme Miller ele se deparou com um texto que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. A compreensão imediata dele e de outros estudiosos ali, de outras pessoas, foi que o santuário se referia à terra. Então eles entenderam que o texto se referia à volta de Jesus. Todos se prepararam
para receber Jesus no dia 21 de março de 1844, mas Jesus não voltou. Eles voltaram a estudar, né, retomaram os estudos, chegaram a uma nova data no dia 22 de outubro de 1844. E é curioso quando nós lemos o comportamento das pessoas envolvidas ali, e a história diz que lojas fecharam, que fábricas pararam o seu trabalho, os correios, eles praticamente ficaram superlotados com os panfletos, os folhetos referentes à vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844. Lojas de oficinas mecânicas fecharam suas portas, né, porque todos estavam preparados ou se preparando para receber Jesus em 22 de outubro de 1844. E o desapontamento ali, nesse segundo erro, né, inclusive o livro vai dizer assim que a mensagem falhou, houve uma falha ali na interpretação. A tristeza causada neste segundo erro, ela foi muito maior do que a primeira, tanto que na história do Adventismo nós conhecemos esse dia como o dia do grande desapontamento, né? Foi muito dura, né? A pancada, o baque, ele foi muito duro, mas quando eles se depararam com outros textos, como por exemplo de Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4, Ezequiel, capítulo 12, versículos 23, 25 e 28, a esperança, pelo menos daqueles que permaneceram fiéis, ela voltou, porque eles perceberam que Deus estava lhes avisando que o desapontamento poderia ter vindo, mas que eles deveriam continuar firmes, porque mais cedo ou mais tarde a promessa se cumpriria. Não do jeito que eles aguardavam, não referindo-se à volta do Senhor Jesus Cristo, mas a profecia se cumpriria da maneira correta. E aí eu vou deixar um pouquinho o Lucas comentar um pouquinho mais. Bom, o que eu achei interessantíssimo nesse capítulo, e já para começo de conversa, a gente entende que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja profética, né, surgindo desse grande desapontamento. O que me chamou muita atenção nessa história, e há anos atrás, né, aos meus 12 anos de idade, eu aprendi como surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é que ao mesmo tempo em que algumas pessoas se fortaleceram e buscaram mais e mais estudar a palavra, né? Porque a gente entende que para eles chegarem no cálculo de 1844 lá, naquela data, eles tiveram que estudar as profecias bíblicas, certo? A bem Daniel, estudar o livro de Apocalipse também, e foi um grupamento de pessoas, certo? E algumas dessas pessoas, depois dessa data, elas se fortaleceram mais e quiseram buscar mais a palavra. E aí a gente entende que essas pessoas, depois elas vieram se tornar adventistas do sétimo dia. A igreja adventista surgiu desse movimento. E ao mesmo tempo teve pessoas que regrediram, elas estagnaram, né? O livro ele vai dizer, e eu achei muito interessante Ellen White falar isso, porque algumas pessoas elas estagnaram e estão estagnadas desde aquela época. Elas não buscaram mais, não buscaram entender mais as profecias, elas não buscaram entender mais a Bíblia como um todo, porque quando houve esse grande desapontamento, eles perceberam, né? Poxa, a gente acertou a data, mas a gente errou o evento, né? E aí essas pessoas, né, a gente entende que tinha católicos ali no meio, tinha calvinistas, tinha pessoas da Assembleia de Deus, se eu não me engano, né? O André tá aqui, ele pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas essas pessoas, elas se juntaram, começaram a estudar e entenderam, né, que a data estava certa, mas o evento estava errado, né? Jesus ele estaria passando pro santuário santíssimo, né? E aí o que aconteceu, que me chamou muita atenção, é que muitas pessoas elas regrediram, né? E ficaram estagnadas ali, somente naquilo que elas estavam falando, né? E como o André falou bem, lá em Ezequiel no capítulo 12,
dos versículos 21 ao 25 e também no 27 e 28, a gente vai entender que essa promessa de Deus que ele fez acalentou os corações das pessoas que realmente estavam esperando Jesus. E que, poxa, foi um baque muito grande, né? Quando a gente entende que eles marcaram naquela data e parecia que tudo culminava que Jesus iria voltar naquele dia. E aí não voltou, e muita gente ficou desapontada. E aí o que aconteceu que começaram a estudar as profecias, e a partir dos livros de Ezequiel, Daniel, Abacuque também, né, Ellen White cita aqui, eles tiveram uma esperança a mais, e essa esperança a mais fez com que eles buscassem mais entender a palavra de Deus. O que eu acho interessante também aqui neste capítulo é que quando ele cita essas pessoas que ficaram desapontadas, aguardavam o cumprimento da promessa da segunda vinda de Cristo e ficaram desapontadas, como Lucas aqui já bem falou, elas eram denominadas adventistas, mas a denominação adventista não existia ainda. Ela só passou a existir em 1863. Então, esse grupo de adventistas, como o Lucas bem disse, eram pessoas de diversas religiões que acreditavam no segundo advento de Cristo. Muitos ficaram decepcionados porque Cristo não havia voltado, acabaram desistindo ali da sua fé, e como o Lucas também aqui bem falou, aqueles que se agarraram às promessas de Deus, como está escrito lá em Abacuque 2, de 1 a 4, que fala que ainda que demore, ainda que essa promessa ela pareça ser demorada, espere-a, porque o justo viverá pela fé. Então, essas pessoas que permaneceram fiéis, elas estavam agarradas a essas promessas de Deus. E esse grande desapontamento, aqui como Ellen White bem fala, ele está em conformidade com a parábola das 10 virgens, que está relatada em Mateus 25, que ilustra também a experiência desse povo adventista, que é a experiência do povo dos últimos dias. E essa experiência, ela é esclarecida por meio dos acontecimentos de um casamento oriental. E como é que era o casamento oriental nessa época, né? O que acontecia era o seguinte: um rapaz, ele queria se casar com uma moça, então ele ia até a família dessa moça e firmava o compromisso. E aí ele preparava então a casa onde eles iriam morar, que seria o futuro lar do casal. E a moça, por sua vez, ela preparava o enxoval. O homem, então, ele pagava um dote, simbolizando quão valiosa era aquela moça que ele estava tirando da casa dos seus pais, e ele pagava esse dote para os pais. E aí, chegando o tempo do casamento, quando a casa ela já estava pronta, o noivo vinha em busca da sua esposa para celebrar o casamento. E um amigo do noivo, então, ele era conhecido como arauto, ele ia à frente anunciando que o noivo estava vindo. Então ele ia gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo. E os convidados, eles iam acompanhando então o trajeto até chegar no o local onde ocorreria o casamento. Aqui Ellen White diz, né, e a gente pode ver pela própria Bíblia, que Jesus, ele pagou esse dote, né, que é o mesmo dote representado aqui pelo noivo, que o noivo pagava para a família da noiva. Jesus, ele pagou esse dote através da sua própria vida, ele deu a sua vida para nos salvar. Então ele pagou um dote que nós mesmos não poderíamos pagar. E como está relatado em João 3,16, um dia ele vai voltar para essa terra, ele vai se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, e aí sim, quando ele voltar, é que vai ocorrer essa grande festa, ou seja, a gente vai se unir para a gente nunca mais se separar. E o que é interessante notar é que nas 10 virgens que estavam ali esperando esse casamento, que é retratado em Mateus 10:25, 5 delas haviam se preparado, estavam ali com o seu azeite, que simbolizava o Espírito Santo, a palavra de Deus, e 5 delas não estavam preparadas, o que para a gente também é um grande alerta. Será que nós estamos nos preparando para a segunda vinda de Cristo? Será que nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, para estarmos preparados para aquele grande dia? Bom, gente, só para finalizar o capítulo 22, o Lucas menciona que, e o Lucas e a Rede, né, mencionam que várias igrejas, várias denominações estavam reunidas no dia 22 de outubro de 1844, esperando o retorno de Jesus, né? E ele menciona a Igreja Assembleia de Deus, só que a Assembleia de Deus ainda não tinha sido fundada. A Igreja Assembleia de Deus ela é fundada em 1911,
que é após o reavivamento da Rua Azusa, né? Que acontece ali nos Estados Unidos. Rua Azusa é uma rua dos Estados Unidos. E a igreja é fundada. Então, esses irmãos ainda não estavam lá porque a denominação ainda não tinha. Mas os irmãos que faziam parte eram os irmãos da Igreja Batista, Metodista, Calvinista, de outras denominações que já existiam, né? Então, quando ocorre o grande desapontamento, alguns retornam para suas igrejas, outros abandonam a fé, e aí alguns vão fundar o que seria mais para frente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a nossa denominação hoje, e alguns outros também vão fundar mais para frente, não lembro exatamente o ano, mas fundam também a Igreja, os Testemunhos de Jeová, ok? E quando o Lucas falou, né, que eles erraram o evento, mas acertaram a data. E ele diz ainda o porquê, né? Porque na teologia da época, eles acreditavam que o planeta Terra era o santuário. Então, quando eles leem na profecia que seriam passados 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, eles achavam que era a volta de Jesus na Terra, que seria a purificação do nosso planeta. Só que, aqui no capítulo 23, com o título O Santuário, Ellen White vai explicar que quando Moisés recebe a ordem de Deus para fazer um santuário na Terra, Deus mostra para ele o santuário do céu, o santuário celestial. Então, o santuário terrestre, ele é apenas uma cópia do que existe lá no céu. E dentro dos vários rituais que tinham no santuário terrestre, tinha o dia da expiação, que é chamado também de Yom Kippur, né? Esse dia era o dia que o santuário ia ser purificado e aí o sumo sacerdote passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. Lembrem-se que o santuário era dividido em 3 partes. O pátio, onde se fazia o sacrifício, que era aberto, era fora da tenda. Na tenda a gente tinha o lugar santo, e tinha um véu separando ele do lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança. Quando a pessoa sacrificava o animalzinho e o sacerdote pegava ali o sangue, ele aspergia esse sangue no véu que separava, né, o santo do santíssimo. E no céu, quando isso acontece, quando fala que o santuário ia ser purificado, é esse momento, é o momento que Jesus, ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. Uma coisa interessante que chama bastante atenção é a perseverança daqueles que estavam envolvidos neste movimento, pelo menos daqueles que eram sinceros, daqueles que eram fiéis. Por quê? O movimento ele juntou muita gente. A pregação de Guilherme Miller, ela era praticamente incontestável, irrefutável. Quando ele apresentava as passagens bíblicas e os cálculos que eram feitos, as datas, ninguém da época teve condições de dizer que ele estava errado. E só restava aderir a essa mensagem. Então o movimento ele se tornou colossal para os dias para aqueles dias, né? E muita gente que aderiu ao movimento, eles abraçaram a causa, mas não porque eles amavam Jesus de verdade, mas porque eles tinham medo de se perder. Eles tinham medo de ir para o inferno, né? Então eles se envolveram naquela obra. Quando houve o desapontamento, eu terminei, creio, a primeira parte falando sobre isso também, eles leram algumas passagens bíblicas que diziam que eles deveriam continuar perseverantes, né? E a perseverança depois de um desapontamento é algo muito difícil, algo muito complicado, porque a nossa tendência é desistir. Mas aquelas pessoas sinceras como eram, elas perceberam, e isso já está no segundo capítulo, no capítulo Santuário, elas perceberam que o erro não estava em Deus. Se havia algum erro, o erro estava na interpretação deles da palavra.
da Bíblia Sagrada, né? Inclusive, há um texto que diz assim, logo no primeiro parágrafo do capítulo Santuário, diz assim, um pouquinho para baixo, diz assim, os fiéis sabiam que a palavra de Deus não podia falhar. Então, era a sua interpretação das profecias que deveria estar equivocada. Onde estava o erro, então? A primeira coisa que eles perceberam é: Deus é infalível. Se houve um erro, o erro está em nós, né? Onde que está o erro? Então eles começaram a reexaminar as escrituras para tentar encontrar o erro, para tentar identificar o problema, né? Para que eles chegassem a uma conclusão mais acertada daquelas profecias. O texto de Abacuque, lido pela Regiane, ele diz assim, que eles deveriam continuar, né? Eles deveriam acreditar na profecia, porque ela não tardaria, Deus não falharia, que as palavras de Deus, a promessa se cumpriria, ok? Vendo isso, eles se reanimaram, começaram a estudar, foram estudar o ritual do santuário. Como a Paulinha bem mencionou, para a gente poder entender o ritual do santuário no céu, nós precisamos entender como ele funciona na terra. Então eles foram estudar o ritual do santuário terrestre para entender o que acontecia no santuário celeste. Quando eles compreenderam que no dia da purificação do santuário ocorria um trabalho ali particular do sumo sacerdote, né? Porque durante todo o ano o sumo sacerdote ele atuava como sacerdote, mas uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele se tornava sumo sacerdote e ele fazia a purificação do templo. Eles entenderam que essa purificação também deveria haver no céu. O que era purificado na terra eram os pecados do santuário, né? O sangue que era aspergido ali diariamente, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, uma vez por ano ele era purificado, era colocado sob um bode chamado Azazel. Simbolicamente os pecados do santuário eram transferidos para esse bode, né? Eram colocados sobre esse bode era levado para o deserto, para um lugar bem distante, para morrer lá. Eles perceberam que o texto não se referia à volta de Jesus, mas sim à purificação do santuário celestial. E essa conclusão gerou uma outra incógnita. Como que nós podemos purificar o céu? Há pecado no céu? Como que essa purificação deve acontecer? Eu achei muito interessante quando Ellen White ela traz esse quesito de desapontamento aqui nesse capítulo, onde ela diz que eles, naquele grande movimento, as pessoas estudaram, né, buscando encontrar uma data certa para a volta de Jesus, né? E aí disseram, não, essa data vai ser dia 22 de outubro de 1844. E é interessante que Jesus ele não volta, as pessoas elas se desapontam de uma maneira imensa, né? E Ellen White ela vai dizer aqui que muitos perderam a fé, né? Só que de uma forma bem interessante, ela traz aqui, logo no segundo parágrafo, que ela diz que Deus havia conduzido o seu povo durante o grande movimento adventista. Portanto, o Senhor não permitiria que ele terminasse em trevas e desapontamento. Ou seja, eles continuaram a buscar mais provas, mais evidências, mais cálculos, que culminaram, né, levaram eles para o santuário, né? Eles começaram a estudar as profecias do santuário, né? Entenderam que não havia comprovância bíblica, não havia como eles falarem biblicamente que a terra era o santuário, né? E aí eles entenderam que na verdade estava se começando naquela data o juízo investigativo, onde Deus ele passaria do santuário do santo para o santíssimo. 2 observações que eu acabei deixando de fazer aqui. O santuário terrestre, ele representava a aliança do povo de Deus, né, com Deus através de Moisés, né? Moisés foi quem foi responsável por construir o primeiro santuário terrestre, né? É a velha aliança. A nova aliança feita com Cristo, né, no dia da Santa Ceia, né, quando Cristo ele renova a sua aliança ali com os discípulos e através dos discípulos com toda a humanidade,
ela também precisava de um santuário. E estudando, eles identificaram e perceberam que o santuário terrestre não podia ser esse santuário. Então, eles chegaram à conclusão que o santuário da Nova Aliança é o santuário celestial, é o santuário do céu. Uma outra observação que eu queria fazer, tem um texto, na verdade, que eu queria ler para vocês. Ele diz assim, conforme o modelo, no capítulo Santuário, página 175 aqui. Ela vai dizer assim, no lugar santo ficava um candelabro ao sul e 7 lâmpadas iluminando tanto de dia como de noite. No lado norte estava a mesa onde ficava os pães da proposição. Em frente ao véu, separando o lugar santo do Santíssimo, havia um altar de incenso feito de ouro, do qual uma nuvem de fragrância com as orações de Israel ascendia todos os dias a Deus. No lugar santíssimo estava a arca, um baú revestido de ouro, o qual continha a tábua dos 10 mandamentos. Acima da arca ficava o propiciatório, com 2 anjos feitos de ouro maciço. Nesse compartimento, a presença divina aparecia na nuvem de glória entre os querubins. Essa era a formatação do santuário terrestre. Ok? Só que quando Deus manda Moisés fazer um santuário, ele diz assim, você fará conforme o modelo que te foi mostrado. Então, se Deus está mandando Moisés fazer uma cópia do modelo que lhe foi mostrado, obviamente o de Moisés não é o original. O original é outro. O original é o que Deus mostrou para que dele fosse feita uma cópia. E esse original é o santuário celestial, é o santuário que está no céu. Acredito eu, como penso que Moisés fez uma cópia fiel, que a formatação do santuário celestial, com exceção dos móveis do pátio, é a mesma que nós temos aqui. Por que eu digo com exceção dos móveis do pátio? Porque no santuário celestial nós temos apenas 2 compartimentos. Né? No santuário terrestre nós temos 3 compartimentos, o pátio, o santo e o santíssimo. No santuário celestial nós sabemos, a Bíblia nos informa que nós temos apenas 2 compartimentos, o santo e o santíssimo, ok? Onde que ficaria o pátio do santuário terrestre? Onde estaria localizado o pátio do santuário terrestre? É onde o cordeiro foi sacrificado. O pátio do santuário terrestre é a terra. Por quê? Quando você olha o pátio do santuário do Velho Testamento, do santuário terrestre, o pátio era o único lugar aonde o pecador poderia chegar. Ele tinha que entrar no pátio e apresentar a sua oferenda. O animalzinho era sacrificado e a partir dali o sumo sacerdote ele conduzia o restante da cerimônia dentro do santo e do santíssimo, né? A terra é o único lugar onde o pecador tem acesso. Todos aqueles que chegarem ao céu, eles chegarão por não serem mais pecadores. Não há pecadores no céu, né? O pátio é o lugar onde o cordeirinho era morto, ou o animalzinho, né? Às vezes, dependendo das circunstâncias, poderia não ser um cordeiro, poderia ser um bezerro, uma pombinha, enfim. Mas é onde o animal era morto. E foi nesta terra que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado. Foi nessa terra que o Senhor Jesus verteu o seu sangue para nos salvar, né? Então, essa terra, este planeta, ele funcionaria como o pátio, né, do santuário celestial. O pátio é aqui, mas o santo e o santíssimo, eles ficam no céu. Em relação ao grande desapontamento ainda, eu acho bem interessante quando Ellen White menciona aqui que as pessoas elas ficaram bastante decepcionadas. Mas antes delas ficarem decepcionadas, elas se prepararam para esse evento, porque elas realmente imaginavam que Jesus voltaria naquele momento. Então, elas entregaram totalmente as suas vidas, pediram perdão por seus pecados, começaram a fazer o bem para as outras pessoas. Então, nunca em toda a história da humanidade houve um reavivamento
tão forte. E é por conta desse reavivamento que hoje nós temos a oportunidade também de estarmos aqui, porque pessoas foram fervorosas e se mantiveram firmes. E é bem interessante notar que quando eles viram que seus cálculos estavam corretos, mas na verdade o evento estava errado, eles voltaram a estudar e, como bem o André aqui falou, eles foram para o primeiro texto que falava sobre um santuário na terra, que é Êxodo 25:8, e diz: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." É tão bonito a gente ver que Deus, na verdade, queria que eles fizessem um santuário com a intenção de que Ele habitasse no meio deles. E esse também tem que ser o nosso desejo, de que tudo que nós façamos, Deus, Ele possa estar no centro das nossas vidas, no centro das nossas tomadas de decisões, assim também como o tabernáculo ficava ali ao centro das 12 tribos de Israel. E como bem o André também que já comentou sobre onde ficava cada item ali do tabernáculo, do santuário, é interessante a gente notar que se a gente for fazer ali um desenho de onde ficava cada utensílio, ele forma uma cruz, né, que é a cruz onde Jesus morreu. A Bíblia não menciona isso, mas é interessante a gente notar que se a gente fizer o desenho, ele forma exatamente uma cruz. Então, ali no pátio ficava o altar de sacrifícios, que Jesus também foi crucificado ali dessa forma. Depois, em seguida, vinha a bacia, onde, assim que o sumo sacerdote fazia ali o ritual do sacrifício, ele se lavava. Então, Jesus, ele é simbolizado ali também por essa água. Jesus, ele é a água da vida, né? Essa água também, ela simboliza o verdadeiro batismo, que é a nossa entrega a Cristo. Depois vinha ali o véu, né, do santuário. O santuário, como bem já disseram aqui, ele era dividido em duas partes. Então, na primeira parte ficava o véu, e assim que você adentrava ali o primeiro véu, tinha a mesa com os 12 pães da preposição, que esses 12 pães simbolizavam a tribo de Israel, mas também simbolizavam que Cristo, ele é o pão da vida, é ele quem supre as nossas necessidades. Depois a gente tinha ali o candelabro com as 7 lâmpadas, que elas ficavam acesas o tempo inteiro, que simbolizavam também Jesus Cristo, que ele é a luz do mundo. Após vinha o altar de incenso, onde também o incenso estava ali o tempo inteiro, aquela fumaça subindo aos céus, que simbolizava as orações dos filhos de Deus que chegavam até ele. Nós temos depois o segundo véu, onde estava o lugar santíssimo. Estava ali a arca da aliança, que continha as 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido, e também o maná, que simbolizava a justiça divina de Cristo. Então os mandamentos ali simbolizavam a justiça divina, e a vara de Arão que havia florescido e o maná, eles simbolizavam a misericórdia de Deus. E em cima da arca a gente tinha o propiciatório, que era a tampa da arca, né, com aqueles 2 anjos que estavam ali em sinal de reverência, e que essa arca, ela simbolizava também o trono de Deus. Então, uma vez por ano, Deus, ele se manifestava ali no propiciatório, e a sua presença, ela era notada. E a única pessoa que poderia adentrar ali era o sumo sacerdote, que ele tinha ali a sua função de, a cada ano, uma vez por ano, ele adentrava ali o lugar santíssimo, e ele aspergia ali o sangue de um cordeiro que era escolhido para representar que Cristo, o Cordeiro de Deus, ele viria um dia a essa terra, e o seu sangue purificaria os nossos pecados. Então, é muito interessante notar como Deus, ele já nos mostra tudo aquilo que ele vai fazer, né? Ele já nos revela. Não tem como nós demonstrarmos que não sabemos, né? Talvez nós não sabemos até porque a gente não estuda a palavra de Deus como nós deveríamos estudar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão espetacular que ele não quer nos deixar em dúvida. Então, muito antes, ele já demonstra o que ele iria fazer, ele já mostra ali nas suas escrituras tudo o que vai acontecer durante a história, para que a gente não tenha dúvida nenhuma. E já fazendo gancho com o nosso próximo capítulo, que é o 24, o sacerdote, o irmão André, ele falou muito bem, né, aqui explicando pra gente, né, que o planeta Terra é o pátio, e no céu há o lugar santo e o lugar santíssimo. E a figura de Jesus, ele é
Jesus, ele é o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, mas ele também é o sacerdote e o sumo sacerdote que faz ali a expiação do pecado, né? Então, nesse capítulo aqui, 24, Ellen White vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso noivo, né? Aqui na parte desse capítulo, sobre o subtítulo A Espera, ela diz o seguinte, né? A proclamação, o noivo se aproxima, levou milhares a esperar que o Senhor viesse imediatamente. No momento designado, o noivo veio, não para a terra, mas para o ancião de dias no céu, para o casamento, a recepção de seu reino. Esse trechinho que eu li está na página 181 do nosso livro. Então, aqui ela vai falar um pouquinho sobre esse sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E só um adendozinho, irmãos, já pulando para o final do capítulo, para encerrar minha fala por aqui, Ellen White ela vai usar no final várias expressões aqui se referindo aos judeus, né? E para os irmãos que acompanham o nosso podcast desde o início, que a gente lançou o nosso primeiro episódio em dezembro do ano passado, a gente estava falando sobre o livro Vida de Jesus. E teve o episódio 16, que eu dou uma explicaçãozinha sobre como a gente tem que enxergar a questão do papel do povo judeu nessa questão da condenação de Cristo, né? Ela usa palavras fortes aqui, né? Judeus se recusaram, os judeus incrédulos, e eu gosto muito de enfatizar que ela não está se referindo ao povo judeu como um todo, mas aos judeus específicos que na época da crucificação de Cristo o recusaram. Então, ela está falando de pessoas específicas e não do povo como um todo, tá? Pra gente não ter... pra gente não fazer interpretações indevidas. E puxando o gancho do que eu falo no nosso episódio 16, lá do livro Vida de Jesus, eu continuo indicando o curso do Dr. Reinaldo Siqueira, que é o diretor da Faculdade de Teologia do NASP. Ele tem um curso que está disponível no YouTube, e lá ele vai explicar um pouco sobre as raízes judaicas do cristianismo. Ele vai explicar um pouco como a gente deve enxergar as profecias, né, em leitura ali com o povo judeu, para a gente não perpetuar alguns preconceitos que foram carregados durante aí muitos anos, tá bom? E aí eu vou passar a palavra aqui pro pessoal, que geralmente, né, eu fico falando muito, e aí passo a palavra aqui pro irmão André, que ele vai continuar aqui conversando com a gente sobre esse capítulo. O que acontece? Vamos lá. Eles haviam se deparado com um problema. Eles perceberam que haviam cometido um erro, né? Eles perceberam que, e graças a Deus eles perceberam que o erro não estava em Deus, que se havia um equívoco, o equívoco partiu deles, né? Eles começaram a estudar, começaram a refazer os cálculos, eles perceberam que os cálculos estavam corretos, né? Aí, como o Lucas já mencionou antes também, eles perceberam que, na verdade, o problema não estava nos cálculos, enfim, mas sim no evento, né? Qual era o evento no final dos 2.300 dias? Eu mencionei bem, acho que na minha primeira fala, o texto de Daniel capítulo 8, versículo 14, que fala: em até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. Tarde e manhã é uma expressão que é a mesma expressão que ela é usada em Gênesis. Se nós lermos o livro de Gênesis ali na formação dos dias da primeira semana, nós vamos perceber que ao final de cada dia o texto vai dizer o seguinte: e foi tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. Então, uma tarde, biblicamente falando, uma tarde e uma manhã constituem um dia. Se nós estamos falando de 2.300 tardes e manhãs, biblicamente, pelo texto bíblico e pela base que Gênesis me dá, nós estamos falando de 2.300 dias, ok?
Só que se nós fizermos um cálculo bem rápido, por exemplo, dentro da cultura judaica, os dias no calendário judaico, os dias eles têm apenas 360 dias cada ano, né? O calendário solar, que é o que nós usamos, o calendário gregoriano, ele tem anos com 365 e anos com 366, né? Anos bissextos, inclusive nós estamos num ano bissexto, né? Fevereiro tem 29 dias, este ano ele terá 366 dias. Se nós fizermos um cálculo rápido aqui, porque o texto vai dizer assim, que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Se nós fizéssemos um cálculo, dividisse esses 2.300 por 360, nós teríamos ali talvez um pouco mais, um pouco menos de 6 anos, né? Mais ou menos 6 anos. E obviamente a profecia não se cumpriria nesse período, porque no capítulo 8, versículos 26 e 27, se eu não me engano, bem no finalzinho, a Bíblia vai dizer assim, o anjo vai dizer a Daniel que esta profecia, ela se referia ao tempo do fim. Então ela não podia durar apenas 6 anos, porque em 6 anos o tempo do fim obviamente não haveria chegado, né? Guilherme Miller, ele aplicou um princípio na interpretação profética que nós chamamos de princípio dia-ano, que em profecias cada dia equivale a um ano. Ele tem base para isso, por exemplo, em Números capítulo 14, versículo 36, né? Ezequiel também vai dar base, Ezequiel capítulo 4, versículo 7, se eu não estiver enganado. Vão orientar e vão aprovar o uso desta ferramenta para a interpretação profética, transformando um dia em um ano quando o assunto é profecias. Quando nós fazemos isso, a profecia bate, porque aí nós não temos mais apenas 6 anos, né? Mas nós temos agora 2.300 anos, ok? E a data de partida destes 2.300 anos, ela se dá no ano 457, com o decreto de Artaxerxes. A Bíblia, no livro de Esdras, ela vai mencionar 3 decretos, ok? O primeiro decreto está no capítulo 1, o segundo decreto no capítulo 6. O primeiro decreto, ele é dado por Ciro, o segundo decreto é de Dario. Só que ambos esses decretos, na verdade o segundo decreto de Dario, ele só confirma o primeiro decreto de Ciro. Ambos os decretos, eles não autorizam a reconstrução da cidade, mas apenas a reconstrução do templo. E a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que é a profecia que dá o start, o ponto de partida para o início dos 2.300 dias, Daniel capítulo 9, versículo 25, ela vai dizer assim, se você me permite, eu gostaria de ler, para que eu não deixe escapar nenhuma palavra do texto bíblico. Vai dizer assim, ó: sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A ordem, o ponto de partida, ele deveria ser para restaurar a cidade e não apenas o templo. Ok? Ele diz assim, até o ungir do príncipe, 7 semanas, 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas, as praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Eu não sei se o tempo me permite, para a gente poder destrinchar um pouquinho mais esse verso, né? Infelizmente o tempo não dá, mas seria muito interessante que quem estivesse ouvindo e ainda tiver alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, procure uma igreja adventista mais próxima de você. Existem sites também da igreja adventista, temos a TV Novo Tempo, enfim, temos muitos meios, né, de poder esclarecer essas dúvidas, ok? Se você também quiser deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a gente pode te responder, né, via comentário, pegar o seu contato, fazer um contato mais próximo com você. Perfeito. Então, escreva suas dúvidas aqui e com certeza elas serão sanadas, serão respondidas, né? Mas o que acontece?
Essa ordem para reconstruir Jerusalém, ela é dada no ano 457 a.C. Se nós somarmos 457 antes de Cristo a 457 anos antes de Cristo, 2.300 anos, nós chegaremos no ano de 1844. Ele se inicia no outono de 457 antes de Cristo e termina os 2.300 dias no outono de 1844, quando o santuário celestial ele começa a ser purificado. Né? Eu me lembro de ter dito também, né, a que se referia a essa purificação. Existem alguns livros no céu, e existem dois em particular, que nós chamamos de livro memorial, o primeiro, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, e temos o livro da vida, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Esses livros, ambos os livros, eles contêm registros dos salvos, né? E o livro memorial registra também os erros e os acertos dos salvos. Quando o céu começa a ser purificado, é porque esses registros são abertos, os nomes são avaliados, ok? E aquele que é salvo, os seus registros bons permanecem. Aquele que não quis aceitar a salvação, ele tem os seus registros apagados e o seu destino é selado no céu, né? Através deste apagamento, se é assim que eu posso dizer, de registros de pecado no céu, é que o santuário é purificado. Ele é purificado dos registros, dos erros, dos pecados que estão escritos nos livros do céu. Bem, a gente já está chegando ao final, né? E eu gostaria de falar aqui o quão maravilhoso é o nosso Deus, um Deus que nos ama, um Deus que antecipou através da sua palavra as coisas que estavam por vir. E por isso é tão importante que a gente estude a Bíblia, para a gente estar alerta e obedecer a Deus também, de forma que a gente não tenha as nossas esperanças frustradas, mas que a gente confie que no céu um sumo sacerdote, no santuário celestial, feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, e que Jesus Cristo está a interceder por nós junto ao Pai. E que as suas promessas, ainda que pareçam tardias, ainda que pareça que está demorando para ele voltar, as suas promessas, elas não falham, e muito em breve elas serão cumpridas. Bom, não tem nem mais o que dizer de contexto histórico, bíblico, aqui agora, né? Parece que o que eu vou falar agora vai parecer pequeno, né? O André muito bem disse aqui, deu um contexto histórico e bíblico excelente aqui, né, os irmãos, como vocês puderam ouvir. E só trazendo uma pergunta de cunho filosófico, né, eu gosto bastante de tratar assim. A Ellen White ela vai trazer sobre as 10 virgens, né, 5 prudentes e 5 imprudentes. E sabe o que é interessante? Eu fui buscar no Google o significado de prudência, né? Diz assim, precaução e sensatez, né? Uma pessoa cautelosa. Naquela parábola, 5 virgens haviam preparado, né, as suas lâmpadas, os seus olhos, para a chegada do noivo, né? Já estava de noite, tudo escuro. E essas 5 virgens prudentes prepararam tudo para a chegada do noivo, para que para que o noivo enxergasse elas no meio da escuridão, no meio das trevas ali. E as 5 imprudentes deixaram para depois. E a pergunta de cunho filosófico fica, o que fica para mim é: se a gente realmente soubesse que Jesus voltaria daqui 20 anos, a gente começaria a nossa preparação agora? Ou somente quando chegasse um dia antes da volta dele? É por isso que não, para mim não faria sentido que eles realmente tivessem acertado a data da volta de Cristo Jesus, né? Tanto é que na Bíblia vai dizer que nem mesmo o filho sabe, senão o pai.
é por causa justamente disso, porque Jesus não quer que você se prepare somente na data, ou antes da data, um dia antes da data dele. Na verdade, tem que ser um convívio diário, uma convivência, uma comunhão constante com Cristo. Porque se a gente não tem isso, então a gente não é cristão. A gente não é cristão de verdade, né? A gente não segue a conduta cristã. Ainda mais eu, como diretor de jovens, lido bastante com isso, né? Jovens que não têm essa comunhão constante com Deus. E é o que eu costumo sempre falar, é que essa comunhão com Cristo nos traz essa esperança da breve volta dele, né? E que nos prepara como as 5 virgens prudentes que se prepararam para a volta do noivo, para a vinda do noivo, né? Afinal, o noivo, quando olhou as 5 virgens prudentes, ele pôde identificá-las no meio da escuridão. Então, que você, querido amigo, que você está ouvindo esse podcast, que você possa se preparar para que na volta de Cristo Jesus ele possa identificar como um filho dele, como parte do povo dele. E a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o selo, né, sobre o selo de Deus, tem também o selo da besta na Bíblia, que a gente vai falar aqui, mas que você possa estar em constante preparação para a breve volta de Jesus. Então é isso, queridos. Nosso episódio se encerra por aqui. Mas você já sabe, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar esse episódio com todas as pessoas que você conhece. Se você quiser um exemplar desse livro, de repente você chegou até aqui e ainda não tem esse livro, você pode conseguir ele em qualquer igreja adventista do 7º dia. Todas as igrejas têm esse exemplar de forma gratuita, para distribuição gratuita, você não vai pagar nada por ele, mas você também pode encontrar ele facilmente em PDF na internet, porque a escritora Ellen White, todos os livros dela já estão em domínio público há bastante tempo, então não tem problema nenhum, não é crime você ir lá e baixar o PDF desse livro. Esse livro ele tem 2 versões. A versão que a gente está distribuindo é a versão condensada, mas também tem a versão completa. Então, se você for ler ele na internet, você vai encontrar ele nas suas 2 versões. Então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau!